Nesta quarta-feira, os parlamentares aprovaram um projeto do deputado André Siciliano, que prevê a reserva de 10% das vagas de concursos públicos do Estado para pessoas de baixa renda. O texto segue para a sanção ou veto do governador. Se fala muito de cotas de escola pública, de negros, mas ali eu acho que pega geralzão, pega negros, pega escola pública, porque é a forma de você dar oportunidade. O plenário também elegeu o deputado Chiquinho da Mangueira para o cargo de corregedor parlamentar. Para a função de corregedor substituto, foi escolhido o deputado Iranildo Campos. Uma das atribuições do cargo é analisar eventuais denúncias de desvios de conduta, quebra de decoro e disciplina dos deputados. Não é nem como um desafio, é mais como uma missão mesmo. Já que os colegas me elegeram quase que por unanimidade, eu não podia negar. Faz parte da vida do parlamentar. Eu não quero ocupar esse cargo, primeiro para perseguir ninguém, pelo contrário. Mas farei justiça quando tiver que fazer. Espero não fazer injustiça com ninguém. É um caso mais de orientação e de fiscalização em qualquer ato que venha denegrir a imagem do parlamento. Eu não acredito que vai ter nenhum problema. Enaltecer o trabalho do ex-corregedor, do ex-corregedor substituto, que foi o deputado Conte Bittencourt e o deputado Luiz Paulo, fizeram um trabalho muito bom aqui. Então eu vou, nas minhas funções, quando for exigido, eu vou fazer o possível para realmente fazer jus ao voto dos companheiros. Os parlamentares rejeitaram por unanimidade as contas de 2015 do Tribunal de Contas do Estado. O texto é da Comissão de Orçamento da Alerj. Houve a denúncia do subprocurador-geral da República ao ministro Fischer, enquadrando em corrupção, organização criminosa, lavagem e mais uma quarta tipificação. Ora, se você é réu confesso na criminal, você também é réu confesso na cível. E a cível é a que define as responsabilidades de improbidade administrativa. Então, se o presidente, responsável pelas contas, confessa que é improbo, nós não podemos, politicamente, aprovar uma conta do improbo. Então, esta é a fundamentação jurídico-política que embasou o voto pela rejeição das contas e que foi vencedor. Hospitais gerais do Estado podem ter que garantir a oferta de leitos psiquiátricos para tratamento de pessoas com transtorno mental. A proposta do deputado Luiz Martins também determina que as unidades devem disponibilizar refeitórios e áreas de lazer, além de cursos de capacitação em saúde mental. A matéria foi aprovada em primeira discussão e ainda precisa passar por outra votação. É uma luta muito grande desse segmento, que eu acho que é importante. Todos os hospitais gerais disponibilizar leitos para problemas psiquiátricos. E não existe isso. E hoje você está proibindo a internação. Claro que houve uma emenda melhorando o projeto, que vai ter que ter um acompanhamento psicossocial dos CAPs. Os servidores públicos do Estado podem ter direito a se ausentar do trabalho para fazerem os exames preventivos de câncer de próstata. O projeto altera uma lei do deputado Paulo Ramos, que já previa um dia de folga por ano para que as mulheres fizessem os exames de câncer de mama e colo de útero. O projeto do deputado Átila Nunes recebeu 3 emendas e retorna para as comissões. Empresas de telefonia móvel e fixa podem ser responsabilizadas por danos ao consumidor em função da má prestação dos serviços. O projeto prevê, por exemplo, que as empresas só poderão oferecer os serviços mediante a prévia consulta e autorização dos clientes. Também não poderão ser cobradas tarifas ou encargos por ligações não concluídas, não respondidas ou em que as linhas estejam ocupadas. Quem descumprir a regra poderá ser multado. O texto do deputado Wagner Montes foi aprovado em primeira discussão. Ainda na pauta, 2 projetos de resolução dos deputados André Siciliano e Luiz Paulo, que alteram o regimento interno da Alerj para regulamentar a decretação do estado de calamidade financeira pelos municípios. A primeira medida determina que os prefeitos terão que apresentar um pedido que será analisado pelo plenário. A outra detalha os documentos que devem ser apresentados para atestar o estado de calamidade, como, por exemplo, despesas líquidas com pessoal de pelo menos 70% da receita.
As duas matérias ficam na mesa para que os parlamentares possam apresentar emendas até quinta-feira. A lei de responsabilidade fiscal prevê que os parlamentos estaduais poderão vir aprovar os pedidos de calamidade dos municípios. Mas isso a lei de responsabilidade fiscal do ano 2000. Mas até hoje não tinha tido nenhum caso. Quem abriu essa hipótese de calamidade na gestão financeira foi o próprio governo do estado. E agora tem uma série de municípios também na mesma precariedade que está o estado. Então a gente tem que criar regras para que os municípios possam mandar aqui para casa e a gente apreciar a matéria. Então o que a gente está fazendo é criar regras. Os registros de ocorrências policiais poderão especificar crimes que tenham indícios de motivação por intolerância religiosa. A proposta dos deputados Carlos Mink e André Siciliano determina que a Polícia Civil informe que a ocorrência envolveu instituições ou praticantes de religiões. O texto prevê ainda que o Instituto de Segurança Pública crie estatísticas e estudos sobre esse tipo de crime. O projeto recebeu 16 emendas e retorna às comissões. Nós fizemos várias audiências públicas e nas audiências, tanto várias religiões vítimas de violência e de intolerância reclamavam disso, que nos registros os delegados não registravam como se fosse um crime. Foi vítima de uma pedrada, foi vítima de um incêndio, mas o cara dizia, não, mas eu fui vítima por causa da minha religião, mas não constava. Você tendo uma estatística que a gente não tem hoje, você consegue fazer estudos e produzir políticas públicas para prevenir e coibir essa violência que é a intolerância religiosa. Durante o expediente final, o deputado Paulo Ramos criticou o processo de alienação das ações da SEDAI. Estamos, pelo menos, indo ao Ministério Público para exigir que seja feita a licitação. É o mínimo de decência que se espera. Não pode a Fundação Getúlio Vargas ser contratada sem licitação, porque a Fundação Getúlio Vargas não tem competência, não tem preparo, não tem expertise para avaliar as ações da SEDAI.